já faz 13 semanas, nós estamos no assunto escatologia. É escatologia na Bíblia, sem Apocalipse. Eu tenho falado isso há bastante tempo, que nós precisamos entender o panorama escatológico de Jesus, principalmente, tentando desvencilhar da nossa mente aquele monte de símbolo, aquele monte de figura que o Apocalipse acaba trazendo e gerando confusão na nossa mente. A novela da Record, certamente que muitos viram, né? Eu já falei isso antes, trouxe para muita gente aquela coisa assim, ó, o fim, o Apocalipse, a besta, não sei o que, o anticristo, uma série de coisas foram despertadas na nossa mente. E aí, toda hora tinha alguém fazendo uma pergunta, mas eu quero mostrar que a escatologia, que o ensino do fim, não se limita ao Apocalipse, e que quanto mais nós olhamos os evangelhos, tanto mais simples ele fica. Então, esse é o nosso tema de hoje, é a nossa continuidade, a nossa 13ª semana falando desse assunto. Mas nós vamos orar primeiro, irmãos, pedindo que Deus nos dê clareza e que Deus nos dê a sabedoria dele. Pai amado, eu quero te agradecer nesse momento, Deus, porque o Senhor é precioso e a tua palavra é preciosa. Nós estamos, Deus, diante da verdade sagrada e nós entendemos que ela tem princípios para a nossa vida, princípios que norteiam a nossa mentalidade, a nossa expectativa. Eu creio, Deus, que existe muita teoria sobre tudo na Bíblia, mas que existe uma única verdade, e nós estamos, ó Pai, em busca da verdade e não dos modelos, das teorias. Nós queremos entender, ó Pai, com limitação, porque somos limitados, mas queremos entender o que o Senhor diz. E assim eu peço, abre a nossa mente, dá-nos, ó Pai, a clareza pela Escritura, que nós possamos extrair e aceitar aquilo que ela diz, e que essa compreensão possa nos motivar, Deus, a perseverarmos, a estarmos preparados, e que o fim seja para nós um motivo de júbilo e não um motivo de frustração. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe as outras classes, onde houver pessoas estudando a Bíblia, falando da Bíblia, que seja, Deus, esses lugares onde o conhecimento vai libertando o homem de tudo aquilo que é enganoso, e que haja cada vez mais um amor pela palavra. Eu te peço, fica conosco e orienta-nos, em nome de Jesus. Amém. Uma palavra importante, irmãos, que eu falei bastante nesses dias. Essa palavra, parousia, é a palavra que norteia bastante dos últimos 5 estudos que tivemos. Essa palavra tem a ver com a vinda. Ela tem a ver com a vinda de um soberano. A palavra de Deus, ela usa a palavra parousia para se referir ao retorno de Jesus Cristo a essa terra. A Bíblia diz que ele voltará, irmãos, esse é um fato. Ao longo das aulas passadas, nós extraímos da Bíblia tudo aquilo que ela nos fala sobre a volta de Jesus. Nós entendemos que se a primeira vinda de Cristo foi uma vinda simples, humilde, sem glória, sem fama, sem popularidade, o retorno de Jesus Cristo, ele vai ser contemplado por todas as pessoas e há de ser um retorno glorioso. Tanto os evangelhos quanto as cartas, algumas delas, falam da volta de Jesus revestida de glória, e usa a palavra parousia, que é usada para dizer que um soberano, que um rei, que um governante vem até os seus domínios e que ele precisa ser recebido em glória. Então nós assumimos já que Jesus Cristo voltará. Por mais que esteja demorando, a promessa de Deus é que ele não se limita ao nosso relógio, ele tem seu próprio plano, e que ele tem dado à humanidade um tempo de oportunidade para que o homem chegue ao arrependimento, porque o dia há de chegar. E o próprio Adilson leu no texto de Hebreus agora, que nós precisamos admoestar uns aos outros ao senso de comunidade, ainda mais quando vemos que o dia está se aproximando. Irmãos, o dia se aproxima rapidamente. O dia de Cristo, o dia de Deus,
ele vem muito rápido. Para nós, parece assim, nossa, tem 2000 anos, 1950 anos que não chega. Mas Deus tem um plano e Deus sempre cumpre os planos que Ele tem. A gente já viu isso ao longo da história, olhando através da Bíblia. Mas já que nós entendemos que Ele voltará, eu trouxe a atenção de vocês nas últimas aulas, na última principalmente, a respeito de indicações da vinda dele. Nós sabemos que os sinais, que as placas, elas indicam que nós estamos chegando a algum lugar. Falta tantos quilômetros, está logo ali, a 100 metros, vire tal lugar. Sinais são usados para indicar a proximidade de alguma coisa. E a própria palavra de Deus, ela nos trouxe algumas indicações, alguns sinais de que a vinda de Jesus está próxima. Semana passada eu li com vocês, tanto em Marcos quanto em Lucas, o sermão que fala sobre o fim. Nós vimos que em Marcos 13, em Lucas 21, ali nesses dois evangelhos, tem aquilo que nós chamamos de sermão escatológico. Embora na essência, ele não era tão escatológico. Irmãos, quando eu falo escatológico, eu estou falando do futuro, tá? É a palavra da teologia para falar sobre o fim. Então, ali tem o sermão do fim. Mas ele não era essencialmente tão do fim assim, tão do futuro. Porque Jesus fez algumas profecias que se cumpririam em um espaço curto de tempo. Mas eu falei de Marcos, falei de Lucas e deixei Mateus para o fim. Porque eu quero ler com vocês hoje Mateus capítulo 24, citar esse texto e tentar tirar com vocês algumas conclusões. Vamos ler, irmãos. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos. Eu não vou, irmãos, me deter em tudo que já falei semana passada, porque nós já falamos muito, né? Mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui. Mateus capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos. Eu mesmo vou lendo, porque eu quero fazer umas pausas. Mateus capítulo 24, observe, irmãos, o versículo 1, quando diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Uma observação aqui, irmãos. Os evangelhos, eles narram histórias, mas cada evangelho narra a história partindo do ponto de vista do escritor. Eu tenho falado isso e repito, irmãos. Eu conto uma história, o Adolfo conta uma história, o Marcelo conta uma história. Eu conto com nuances que eu catei. O Adolfo vai contar do modo dele e o Marcelo do modo dele. Biblicamente falando, a Bíblia ela tem escritores e autores que têm sua própria cultura, sua própria personalidade e que destina aquela carta a um público específico. Vamos pensar o seguinte: o Tiago pegou e escreveu uma carta contando um fato, e mandei essa carta para Antônio Carlos, uma cidade pequena, um povo simples. O Adolfo vai mandar essa carta para Belo Horizonte, para os políticos de Belo Horizonte, mandou para um público específico. O Marcelo vai mandar para os professores da USP, os mais inteligentes do Brasil, os mais capacitados. Vocês imaginam que a linguagem seria a mesma? Não seria, irmãos. Uma carta, quando se destina a determinado público, ela tende a se adequar ao público e à intenção que se tem. Pense, irmãos, não estou dizendo que a verdade é manipulada. Estou dizendo que a verdade é contada e os evangelhos concordam. A gente já viu isso. Quando a gente lê Marcos, Lucas e João, eles têm detalhes diferentes,
mas a verdade é a mesma. Alguns dão detalhes a mais, detalhes maiores que outros, e usam uma linguagem mais específica. E os evangelhos, irmãos, eles são assim. Mateus foi discípulo de Jesus e escreveu de uma forma. Marcos não era um dos 12 apóstolos. Ele escreveu baseado no que ele ouviu e aprendeu. Lucas também não era um dos 12 apóstolos, mas ele ouviu e ele fez uma acurada investigação para assim escrever aquele livro e enviá-lo para uma comunidade. Então, quando nós comparamos os evangelhos, a gente consegue então ver que um enriquece o outro com detalhes. E uma coisa que eu mostrei semana passada é que o contexto dos evangelhos, nessa parte do sermão escatológico, o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo. Irmãos, os discípulos, eles estavam com Jesus no templo. Eles estavam com Jesus no templo. Eles estavam lá celebrando com Jesus. Eles estavam no templo, onde eles iam frequentemente. E quando eles estavam saindo do templo, eles disseram: "Ó Senhor, olha que lugar bonito, maravilhoso." E Jesus Cristo fala: "Bem, já que vocês tocaram no assunto, vou falar um negócio para vocês aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado." Irmãos, o templo é a glória do judeu, o templo é a glória deles. A vida de alguém que morava em Jerusalém, ela não era separada do templo que estava ali. Jerusalém e o templo eram hiperconectados, e o judeu se gabava, se gloriava daquilo. E Jesus Cristo vai chegar e vai dizer: "Está vendo isso? Vai cair, não vai ficar nada em pé." Aí os discípulos saem com Jesus e vão para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente no Monte das Oliveiras dava para ver o templo, certamente dava. E eles chegam lá e falam: "Mas Senhor, fala para nós, quando isso vai acontecer?" É a pergunta, irmãos, não é? A gente não ia ficar curioso? Alguém chega aqui e fala: "Ó, essa igreja aqui vai cair, tá?" A pergunta é: quando? Ainda mais se a pessoa que disse tem a credibilidade de Jesus, que falava, a cura acontecia, falava, o milagre acontecia. Você fala: "Meu, se esse cara fala e acontece, logo então ele disse, vai acontecer." A grande pergunta é: quando isso vai acontecer? O assunto, irmãos, estava girando em torno de quê? Do tempo. Então não dá para separar a passagem inteira do tempo e dizer assim: não tem nada a ver. Irmãos, vocês observaram, esse é o contexto. Só que tem um detalhe. Quando nós olhamos esse assunto, Lucas, ele deu um aspecto assim, lá no Evangelho de Lucas. Ele disse que os discípulos perguntaram a Jesus quando o templo seria destruído. Quando Marcos escreveu, ele deu a nuance de que eles perguntaram quando o templo será destruído. Mas no Evangelho de Mateus, ele apresenta duas observações. A pergunta do versículo 3, irmãos, leiam comigo o versículo 3. Fala assim: "No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas." Estas coisas está falando de quê? Da destruição do templo, e que não ficaria pedra sobre pedra. Mas Mateus acrescenta uma outra pergunta: "E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos?" Lucas não trouxe essa observação, e vocês podem ler no capítulo 21. Marcos não trouxe essa observação, e vocês vão poder ler isso em Marcos 13. Mas Mateus, irmãos, ele mostrou que, além da pergunta relacionada ao templo, eles fizeram uma pergunta a respeito do fim. Vou fazer aquele 8 de cabeça para baixo aqui, para simbolizar o fim. Marcos e Lucas mencionaram apenas a observação a respeito do templo, mas Mateus, ele acrescenta essa pergunta. O que eu acredito, irmãos? Acredito com toda certeza no meu coração, é que a pergunta dos discípulos, ela tinha a ver com o templo, mas também com
o futuro, já que Jesus estava falando de eventos do futuro. E um fato importante, irmãos, aqui desde já, o que Jesus fala sobre o tempo e o que Jesus fala sobre o fim está conectado. Quando nós lemos o sermão escatológico de Mateus, Marcos e Lucas, entendam isso: a destruição do templo e o fim são colocados por Jesus em um pacote. E é isso que a gente precisa lembrar. Não é que Jesus está falando assim, no futuro eles vão reconstruir o templo e o templo vai ser destruído naquele futuro. Não, irmãos, Jesus estava falando de um negócio que aconteceria logo ali. Então, esse é o contexto. Eu não fiz nenhuma observação minha, a gente só extraiu do texto o que o texto disse. Então, irmãos, esse aqui é o contexto da passagem. E Mateus, ele trouxe o contexto mais amplo, mais completo. Vamos continuar. Vamos ler o 3 de novo e dar continuidade, tá? Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, a pergunta. Jesus então responde: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha um sinal que Jesus dá: falsos cristos enganando as pessoas. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Parece até piada, né? Como você não assusta com isso? Porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. O que Jesus quer deixar claro: a guerra não é o fim do mundo. Se Jesus fala a verdade, irmãos, não vai ser uma terceira guerra mundial que vai destruir o mundo inteiro, como se pensa por aí. Não. Ouviremos falar de guerras, expectativas de guerras. Isso precisa ser aceito como um fato, mas não significa que é o fim. Ele fala, porque, no versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, mais sinais. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade do coração humano, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse então será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. Irmãos, olhem como Jesus dá muitos detalhes. A pergunta é: Senhor, quando o templo vai ser destruído? E quando vai ser a tua vinda e o fechamento da história humana? Jesus então responde: cuidado com o engano. Surgirão falsos cristos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Os povos estarão em conflito entre si. Vai haver guerra, fome, terremoto, epidemia, peste em vários lugares. Vocês vão passar por duras tribulações. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, mas no meio disso tudo vai ter muito profeta de Deus que vai enganar, o profeta de Deus entre aspas, né, irmãos? Teoricamente de Deus, que vão enganar muitos. Irmãos, a maioria das pessoas está no engano mesmo, estão seguindo profetas de Deus, mas no engano. E vai falando que no meio desse caos todo, o coração humano vai se tornando mais e mais malvado, e o amor vai diminuindo. Irmãos, é inversamente proporcional. A maldade cresce, o amor diminui. O amor cresce, a maldade diminui.
É óbvio. E Jesus fala, no fim, não espere que o amor vai crescer e a maldade vai deixar de existir. Pelo contrário, a maldade vai crescendo e o amor vai diminuindo e vai se esfriando. Mas ele diz, vocês precisam perseverar até o fim. No meio desse caos todo, o conselho de Jesus é, todos os sinais precisam estimular o povo de Deus à perseverança, a suportar, a insistir, a aguentar a prova, a não temer a guerra, a não temer o ódio, a não temer a perseguição e não ser enganado. E Jesus diz, e no fim das contas, o evangelho do reino, ele vai ser pregado em toda a terra. Irmãos, o evangelho do reino é a mensagem que Jesus pregou. Quando Jesus Cristo veio a essa terra, ele veio dizendo, o reino de Deus chegou. Foi a mensagem do próprio Jesus. Então, quando ele diz que o evangelho do reino seria pregado em todas as nações, ele está dizendo que a mensagem dele chegaria aos povos. E esse então seria um sinal do fim. Observem, irmãos, a pergunta dos discípulos diz respeito a isso. Jesus então faz uma lista de coisas. Ele vai dizendo, listando, uma por uma, ele fala, vocês querem saber o fim do tempo, o fim dos tempos? Eu dou então uma lista. E Jesus deu uma lista. Vamos continuar que tem mais. Versículo 15. Irmãos, até aqui, o texto é muito claro. Agora, daqui para frente pode ser um pouco mais difícil, mas vamos ler. Versículo 15 fala, quando, porém, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que não aconteça a vossa fuga no inverno, nem no dia de sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ei-lo no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí certamente estarão também os abutres. Olha que curioso, irmãos. Jesus continua a sua lista, mas essa lista agora é bem mais específica, Ele fala guerra, engano, pregação do evangelho, ódio e coisas assim. Mas agora Jesus dá continuidade na sua lista. Ele faz menção, irmãos, a uma coisa que foi dita no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, na profecia das 70 semanas de Daniel, que é muito interessante e curiosa e de difícil interpretação às vezes, por causa do que eu tenho falado, por causa do óculos, Porque alguém te deu um óculos de interpretação um dia, desenhou para você um esquema e falou, isso acontece aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. A gente põe nosso óculos de interpretação bíblica e acha que tudo se enquadra naquele modelo que me deram. Eu leio tudo como me ensinaram a entender. E a gente não lê o texto sem nenhum preconceito. Mas o que Jesus fez, irmãos? Jesus não estava preocupado com nenhum esquema ou modelo. Jesus vai dizer, quando vocês virem que a profecia de Daniel está cumprida, que existe uma profanação no santo lugar, se preparem. Irmãos, o santo lugar é um dos compartimentos do templo. O templo ele tinha uma divisão interna, que era o santo lugar
e o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O que Jesus está dizendo? Quando vocês observarem que a profecia de Daniel está se cumprindo, de que no santo lugar, está falando obviamente do templo, estiver alguma profanação, Jesus então ele diz: aqueles que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Irmãos, só para vocês entenderem uma coisa, não quero aqui dar uma de geógrafo, né? Mas imagine o seguinte: a terra de Israel, ela se concentra aqui. Essa região, vamos pensar que aqui estão as divisões. Aqui está Judeia, aqui está Samaria e aqui está Galileia. Jesus nasceu na Galileia e o templo ficava na Judeia, aqui embaixo. E muitas regiões montanhosas, irmãos. O templo ficava aqui. Jesus fala: quando a profanação estiver no templo, quando o templo estiver sendo profanado, aqueles que estiverem na Judeia, nessa região, ele diz o quê? Fujam para os montes, foge, sai da cidade. Ele fala: os que estiverem no eirado, ou seja, na parte de cima da sua casa, os que estiverem em cima da sua casa, ele fala no versículo 17, não desçam para tirar nada. Ele fala: quem estiver no campo, não volte para casa para buscar a sua capa ou as suas roupas. O que Jesus está dizendo, irmãos? Quando aquilo que Daniel anunciou estiver acontecendo, quando a profanação, o sacrilégio, a vergonha, o vexame estiver ali localizado no templo, vocês não se prendam àquilo que têm, não se prendam à sua casa, não se prendam às suas roupas. Jesus está querendo dizer: fujam, se preparem para fugir. Quando isso acontecer, deixa tudo para trás e foge. Está claro isso, né, irmãos? Fuja para os montes. Ele continua falando no 19: ai das que estiverem grávidas e daquelas que tiverem crianças de colo ainda mamando. Olha o que ele diz, irmãos: quando isso acontecer, vai ser um período muito doloroso. As mulheres grávidas vão estar em apuros, as que tiverem crianças pequenas estarão em apuros. Ele fala: orem para que a sua fuga não aconteça no inverno. Irmãos, o inverno nessas regiões pode ser rigoroso. Ele diz: se vocês tiverem que fugir assim rapidamente, vocês vão passar aperto, porque vocês podem ir sem roupa, com pouco recurso. Torçam para que não aconteça no inverno, e nem para que aconteça no dia de sábado. Irmãos, a comunidade de Israel, ela parava no sábado. O sábado deles era um dia de descanso, era um dia onde a cidade ficava parada, calma, sossegada. Você não fazia coisas e não achava coisas no sábado, não era dia para isso. Então, uma fuga em um dia onde não se tinha recursos, como que seria? Ele continua falando, ele fala: orai para que, no versículo 20, orem para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo, olha a expressão de Jesus, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Jesus fala: quando isso acontecer, quando o que Daniel disse estiver em torno do templo, e vocês estiverem fugindo, saibam, aquele tempo vai ser angustioso, um tempo de aflição horrível, vai ser terrível. E ele fala no 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém se salvaria. Mas, por causa do povo a quem Deus ama, que é o povo escolhido, tais dias serão abreviados. Irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Esse período ele vai ser de angústia, mas pela misericórdia de Deus, esse tempo será abreviado, porque se não fosse, ninguém se salvaria. Sim, aí é onde quero explicar esse fato, irmãos. Uma pergunta: eu li o texto e agora quero mostrar para vocês onde isso se enquadra. Nós vimos os sinais, a pergunta da Rosa é boa. Nós lemos o texto e Jesus então está falando: quando o templo tiver a profanação nele, vai ser um tempo de angústia e tragédia,
fujam. Mas a pergunta da Rose é: cadê o tempo? Será que isso está falando do futuro? Ou será que está falando de algo que já aconteceu? Irmãos, vou ler para vocês um relato. Vou ler para vocês um fragmento que Joséfo escreveu. Irmãos, quem é Flávio Joséfo? Ele não era discípulo de Jesus. Ele era um historiador. Ele nasceu no ano 37, morreu provavelmente no ano 100. Ele viveu aqueles dias. Ele é um historiador da época que escreveu vários livros. O relato dele é um relato histórico que deve ser observado. Preste atenção, tá, irmãos? Depois, quando eu der a apostila de vocês, isso vai estar lá, certamente. Jesus predisse que se os dias do sítio, os dias do cerco, não fossem abreviados, nenhum ser humano teria sobrevivido. É estranho ver como Jesus deu conselhos práticos, conselhos que não foram atendidos e cuja rejeição duplicou o desastre. Isso aqui não é o Joséfo ainda, tá, irmãos? É uma introdução. Jesus aconselhou que quando chegasse esse dia, o dia do caos em torno do templo, as pessoas deveriam escapar para as montanhas, mas eles não o fizeram. De todas as partes do país chegaram mais e mais pessoas para se aglomerar na cidade e dentro dos muros de Jerusalém, de maneira que essa loucura aumentou 100 vezes o horror da fome imposta pelo cerco. Deixa eu fazer uma referência, irmãos. Vou explicar tudo. O templo na Judéia foi construído, irmãos, ao longo do tempo, um muro em torno do templo, na cidade de Jerusalém. Aquela região virou uma espécie de fortaleza. Mas os romanos ainda dominavam o mundo da época. No ano 66 até o ano 70, nós temos, irmãos, o que chamamos de guerras judaicas. É uma guerra que houve entre o povo dessa região, judeus, israelitas, povo de Jerusalém, contra Roma. Então era Israel versus Roma. E o povo de Israel, irmãos, eles se escondiam dentro da sua fortaleza. Mas o que acontece? Tito, general romano, ele então decide, Roma perde a paciência e para com essa coisinha de guerrinha, botaram o trem para quebrar, irmãos. Vieram e cercaram a região. Fizeram então um cerco ou um sítio, sitiaram a cidade. E como eles estavam escondidos nas fortalezas, eles então foram deixando aquele povo morrer de fome, de doença, de sede, e depois exterminariam pela guerra. É isso que foi mencionado. Nesse período, irmãos, lembre-se, se Jesus morreu e ressuscitou entre o ano 30 e 36, Jesus estava falando de algo que aconteceria dali a 40 anos. Então, a pergunta, irmãos, aqui dos discípulos, encontraria uma resposta 40 anos depois. O cerco de Jerusalém, Jerusalém foi sitiada, e Joséfo então vai narrar o sítio da região. Quando nos remetemos à história de Joséfo, o historiador judeu, vemos que Jesus tinha total razão sobre o futuro terrível de Jerusalém. Joséfo escreve esses espantosos dias de cerco e de fome. Veja, irmãos, o que Joséfo disse. A fome aumentou o seu progresso e devorou pessoas em casas e famílias inteiras. Os aposentos superiores estavam cheios de mulheres e meninos que morriam de fome. As avenidas da cidade, falando de Jerusalém, estavam cheias de cadáveres de anciãos, de velhos. Os meninos e os jovens caminhavam pelas praças como sombras, inchados pela fome, e caíam mortos em qualquer lugar em que a sua miséria os surpreendesse.
Quanto a seu enterro, os que estavam doentes não podiam fazê-lo, e os que estavam bem se sentiam desalentados pela enorme quantidade de cadáveres e pela insegurança de saber quão logo eles mesmos morreriam, porque havia muitos que faleciam enquanto enterravam os outros, e muitos foram à sua gaveta antes que chegasse a sua hora fatal. Tampouco se escutava nenhum lamento pelas calamidades que aconteciam, nem se escutavam queixas dolorosas. A fome confundiu todas as paixões naturais, porque os que estavam a ponto de morrer olhavam os que já tinham morrido, antes com olhos secos e com a boca aberta. Também se tinha instaurado um silêncio profundo e uma espécie de noite mortal sobre a cidade. E cada um deles morria com os olhos fixos no templo. Isso aqui, guerras dos judeus. Vou parar um pouquinho. Guerras judaicas. Jerusalém sitiada. Como as fortalezas eram grandes. Roma cerca a cidade e deixa os judeus irem morrendo aos poucos. Irmãos, cerca uma cidade e não deixa entrar nada, não deixa entrar comida, não deixa entrar nenhum recurso. Todo mundo vai ficar bem enquanto tem tudo, mas e quando acabar? Lembre-se, foi um cerco longo. Continua o relato. Joséfo relata a horrível história de uma mulher que nesses dias matou, assou e comeu seu filho de peito. Isso está no Guerra aos Judeus. Conta-nos que inclusive os romanos, uma vez que tinham tomado a cidade e estavam para saqueá-la, porque depois de um tempo, irmãos, com os judeus presos na sua fortaleza, morrendo e fracos, Roma então investiu e conseguiu penetrar nas muralhas. E quando os romanos entraram lá, estavam a ponto de roubar a cidade. O Joséfo fala, eles encontraram dentro das muralhas famílias inteiras mortas, e as habitações estavam cheias de cadáveres. Os romanos então ficaram paralisados pelo horror do espetáculo e foram embora de mãos vazias, sem tocar em nada. Eles cercaram, irmãos, a cidade, e depois que eles conseguiram então penetrar a fortaleza dos judeus, como um exército que consegue vencer outro, e eles entram na cidade para roubar as coisas que tinham ali, eles viram que o caos deles era horrível, e eles nem tocam em nada, porque eles não tinham nada na verdade. Já vimos então de que maneira este horror aumentou, pelo fato de que as pessoas, ao invés de fugir para as montanhas, voltaram para a cidade. Jesus tinha dado conselho, irmãos. Jesus disse, quando começar a acontecer, fuja da cidade. Mas eles, em vez de fugir da cidade, eles estavam indo para a cidade. Como outro historiador disse, as pessoas estavam indo, porque o que elas pensavam? É muito melhor ficar protegido dentro das muralhas, não é verdade? Ao invés de fugir para os campos e ir para o deserto, porque aqui, irmãos, está o deserto da Judéia. Mentira, deserto da Arábia. Isso aqui é a Arábia, essa região. Foge para o deserto, vive com custo, mas não passa por isso. O próprio Joséfo participou desse cerco. Irmãos, Joséfo participou, mesmo sendo um judeu. Ele, durante grande parte da sua vida, trabalhou para os romanos, e ele participou de tudo isso. E sabe o que ele diz? Que durante esse cerco, em volta do templo e de Jerusalém, mais de 95 mil pessoas foram capturadas, convertidas em escravos, e mais de 1.100.000 pessoas foram mortas dentro das muralhas. Isso foi o que Jesus previu, e foi isso que Jesus, isso, irmãos, não é Joséfo, tá? Agora, ele não era um cristão, então agora é um outro historiador. Isso foi o que Jesus previu, e isso foi o que Jesus profetizou, e sobre o qual deu os seus conselhos. Jamais devemos esquecer, irmãos, que não são só os homens, mas também as nações que precisam da sabedoria de Jesus.
A menos que os líderes das nações sejam conduzidos por Cristo, eles não podem fazer mais do que levar os homens ao desastre, não só espiritual, mas também físico. Jesus não era um sonhador. Ele estabeleceu as únicas leis que podem fazer prosperar uma nação e cuja desobediência só pode levar à ruína. Irmãos, vou ler de novo, vamos ler de novo. Capítulo 24, versículo 15. Entendendo o episódio que aconteceu no ano 70. Irmãos, só um detalhe. Olhem para o quadro de novo, por favor, desculpe. Só um detalhe. Quando os romanos então penetraram as muralhas e entraram em Jerusalém, eles destruíram o templo por completo. Destruíram o templo completamente. Você pode pesquisar no Google e na história. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 da nossa história. Ele foi destruído. Vamos ler então, capítulo 24, versículo 15. Você entendendo essa história, vejam o que Jesus disse. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no santo lugar, quem lê entende? Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesses dias haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operadores de grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se alguém vos disser, eis que ele está no deserto, não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra, preste atenção na palavra mostra, no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, eu creio, e quando eu falo que eu creio, é uma crença que os estudiosos concordam. Quando Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, ele dá as suas predições e os seus sinais, Jesus estava falando do tempo e Jesus estava falando do fim. O trecho que nós lemos, irmãos, e toda a passagem, ela mistura os dois assuntos, porque a pergunta dos discípulos foi: quando o templo será destruído? Quando o Senhor voltará? Como será o fim? E Jesus respondeu a pergunta deles, dando não apenas indicações, mas dando conselhos. Parte da profecia de Jesus, irmãos, já está cumprida certamente. A cidade já foi profanada, o templo já foi profanado, Jerusalém já foi invadida, o templo já foi destruído. O povo não fugiu para os montes, o povo entrou na cidade, o povo foi arruinado, o templo foi destruído. Mas a grande pergunta é: será que todos os sinais, a lista que Jesus deu, diz respeito apenas àqueles dias? Eu entendo que não, irmãos. Sabe por quê? Depois que Jesus dá todos esses sinais, ele vai dizendo, como lemos, ele fala: não acreditem. Quando eles começarem a dizer que eu estou aqui ou ali, ele fala: não deixe ninguém enganar vocês. O relâmpago que aparece no céu, ele pode ser visto. Quando eu voltar, vocês verão. Irmãos, não tem esse lance de vinda secreta, esse negócio de abdução, de ir para o OVNI, sumiu aquele povo todo assim, e só ficou a roupa, o sapato. Isso não está na Bíblia, eu acho. Talvez alguém pensa, mas eu não concordo. Jesus fala, como o relâmpago cruza o céu, e você pode ver, você vai ver a minha vinda.
E Jesus fala no versículo 28, do mesmo modo que você sabe onde um cadáver está, porque os abutres, os urubus estão em volta dele, a minha vinda vai ser assim também. Vocês vão poder me ver, porque vocês vão poder se ajuntar em volta. Não vou mudar a palavra, né? Vai saber, irmãos, vai dar para saber onde está o cadáver. Você vai saber onde Jesus está, porque a vinda dele será visível. E aí ele fala no versículo 29, olha como ele mistura o tempo com o futuro. Ele fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Bem, agora, irmãos, o que significa esse logo em seguida? Logo em seguida é amanhã, é daqui 100 anos, daqui 1000 anos, já se passaram 2000, né? Logo em seguida, a tribulação desse período que engloba o templo e o futuro, logo em seguida, a tribulação daquele período, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade. Irmãos, só para concluir aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo, desde que Jesus fez as suas predições, o fim. Os sinais de Jesus, irmãos, estão se cumprindo. Os sinais de Jesus estão se cumprindo. Quando nós olhamos para a palavra, a pergunta dos discípulos é: quando a sua profecia, Senhor Jesus, se cumprirá? E Jesus então começa a dar listas. Uma delas tinha a ver com o templo. Uma delas tinha a ver com Jerusalém. E Jesus fala de outros, de fome, de guerra, e Jesus dá uma série de itens. E nós podemos observar, irmãos, que todos eles estão se cumprindo. E Jesus então vai dizer: quando esse período estiver cumprido, e quando Deus, o Pai, estiver com tudo preparado no dia que Ele designou, Ele fala: então eu voltarei. E quando eu voltar, vocês poderão ver a minha chegada. Olha como que Jesus usa expressões. Ele fala do relâmpago que aparece, dos abutres em torno do cadáver. Mateus fala que Jesus vai vir e ele vai aparecer no céu, os povos da terra verão e se lamentarão. Mas a vinda de Cristo, ela será para recolher os seus naquele dia. Irmãos, esses são os sinais da vinda de Jesus apresentados nos Evangelhos. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês o que está em 2 Tessalonicenses. Mas quando nós olhamos para os Evangelhos, eis aqui um panorama. É simples, irmãos, é muito simples na verdade. Jesus está saindo do templo. Ele fala: tudo vai cair. Os discípulos perguntam: Senhor, quando? Mas fala para nós não apenas do tempo, mas fala do futuro, porque, irmãos, para o judeu, imagina para eles, se o templo for destruído, é o fim do mundo, porque o templo é de Deus. Eles não conseguem separar as duas coisas. Falar que o templo vai ser destruído é um sinal de que o fim chegou. E Jesus então começa a dar os sinais. Ele fala: Jerusalém vai ser invadida, o templo vai ser destruído, vocês vão ouvir falar de guerras. Irmãos, já ouvimos falar de guerras, não já? Já ouvimos. Pessoas estão morrendo em guerras ao longo do tempo. A gente está ouvindo falar de fome. É só ligar a televisão hoje, eles vão falar que países da África morrem 100 mil crianças por ano ou por mês lá de fome. A gente ouve falar de epidemia. Quantas pessoas morrem disso? Os sinais, irmãos, que Jesus Cristo deu, eles vão apontando a proximidade.
Mas aí vem aquela pergunta então: quando isso vai acontecer? Vamos só ler para terminar aqui. Depois, Wilson, tinha uma observação. Capítulo 24, versículo 32. Olha então como que Jesus termina o sermão. Ele fala: aprendam então a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes estas coisas, saibam que está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Irmãos, olha o que Jesus fala. Pessoas que estão aqui agora, dessa geração, vão ver isso acontecendo. Irmãos, muitos deles viram o que aconteceu com o templo. Aquela geração viu o início daquela história. Eles presenciaram aquilo. E ele fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí olha o que Jesus diz: mas a respeito daquele dia e daquela hora, ou seja, onde tudo isso vai se consumar na minha vinda, a respeito desse dia e dessa hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, apenas o Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. O povo vai estar distraído e o dia chegará então de surpresa. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado logo. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Por que que Jesus disse isso, irmãos? Por que que ele disse isso? Ele falou no versículo 21, 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos. Vai reunir os escolhidos, não é reunir todos. Por isso alguns vão ficar e outros não. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o Senhor. Ele fala: mas considere isso: se o pai da família soubesse quando viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também fiquem apercebidos, porque quando menos esperarem, o Filho do Homem virá. Jesus, irmãos, ele dá os sinais, ele fala o que acontecerá, ele diz que só Deus sabe o dia e que é necessário estar preparado. Irmãos, é uma série de eventos, é um quadro onde tem uma lista de coisas. Algumas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, certamente outras vão se cumprir. Mas o que nós estamos aguardando hoje, o que eu estou aguardando, é o sinal no céu, a trombeta tocar e Jesus aparecer para buscar os céus. O que vai acontecer depois disso, irmãos, é assunto para outra aula. Mas por enquanto, olhando os evangelhos, esse é o plano para o fim. Espero ter feito algum sentido.